Venho nesta manifestação registrar que o último dia 15, segunda-feira, foi um dia de grande satisfação. Vivemos um momento histórico em Rondônia, com a inauguração da ponte sobre o Rio Madeira, com um vão de quase 1.000 metros interligando o estado de Rondônia ao estado do Amazonas e ao estado do Amazonas, e com isso integrando a região denominada Amazônia Ocidental. Desejada há anos essa inauguração, com a presença do ministro dos Transportes, Dr. Paulo Sérgio Passos, e diversas outras autoridades federais, estaduais e municipais, representa o alcance de um sonho, haja vista que possibilitará a interligação dos estados de Rondônia, Acre, Amazônia e Roraima, que compõem a Amazônia Ocidental. A travessia, antes feita por balsas, que demorava em torno de 2 horas, agora é feita em alguns minutos. Isso, além de facilitar a locomoção, traz economia e dinamiza o processo de desenvolvimento, barateando inclusive a vida daqueles que utilizavam as balsas em Porto Velho e agora passam a utilizar gratuitamente a ponte. Como afirmei, ela realiza a sonhada ligação das estradas BR-364, ligando por asfalto o norte do Brasil ao sul, via estado de Mato Grosso, e BR-319, ligando o oeste do país ao sul, cortando o estado do Amazonas. Coincidentemente, essa inauguração ocorre no ano do centenário da expedição Rondon Roosevelt, que, partindo de Mato Grosso em 13, sob a liderança do Marechal Rondon e do ex-presidente americano Theodore Roosevelt, para explorar o Rio da Dúvida, hoje o Rio Roosevelt, em Rondônia, e que teve como clímax, em fevereiro de 1914, a chegada, depois da exploração do Rio da Dúvida, a chegada ao Rio Madeira, em Porto Velho, ao Rio Madeira. Tinha como um de seus ideais a integração do Brasil em si mesmo. A ponte Rondon Roosevelt sobre o Rio Madeira será também um fator de fantástico desenvolvimento regional e de integração entre o Brasil, o Caribe e os oceanos Pacífico e Atlântico, proporcionando condições rodoviárias ideais para escoar a nossa produção pelo Pacífico, desejo de todos os tempos agora atingido. Essas duas estradas, a BR-364 e BR-319, foram abertas, a BR-364, antes BR-29, pelo presidente Juscelino Kubitschek e a BR-319 pelo ministro Mário Andreasa. Tendo sido totalmente asfaltada a BR-364 e a BR-364 e a BR-319, ainda em estrada de terra, a partir do trecho de Humaitá para Manaus, ainda está às voltas com o IBAMA para obter o devido licenciamento ambiental. Fato para mim auspicioso é que, sendo senador, tive a feliz oportunidade de apresentar, em 1998, a emenda ao Orçamento da União para o exercício de 99, para a elaboração de estudos preliminares de construção de 2 pontes sobre o Rio Madeira, em Porto Velho e no Abunã. Para isso, tive um empenho pessoal junto ao Ministério dos Transportes, que tinha na época como ministro o deputado Eliseu Padilha, vislumbrando a importância que elas teriam para o Brasil. A ponte sobre o Rio Madeira, em Abunã, já está com as escavações para as suas fundações iniciadas. Eu estive no local no último sábado, fui até Extrema, Califórnia Extrema, lá na divisa com o estado do Acre, e essas observações quanto ao leito da BR-364 do Abunã, exatamente em direção ao Rio Branco, estão em péssimas condições, e o ministro do mesmo modo que confirmou a recuperação desses trechos já agora em ação emergencial do Ministério através do DENIT, confirmou também a elevação do leito da estrada de ferro, da BR-364, nos trechos acreanos inundados, e também nos trechos rondonienses que foram inundados, em Jaci, Paraná, e em Araras, já na BR-425, em direção a Guajará-Mirim. As fundações já estão iniciadas, portanto, acreditando eu que a mesma não sofra as interrupções ocorridas na ponte sobre o Rio Madeira, que levaram aquela obra a um atraso considerável. Interrupções, boa parte delas provocadas pelas empresas que exploram as balsas, que viram na execução dessas pontes um prejuízo que seria causado às mesmas. O prazo para a ponte de Porto Velho era o mesmo prazo de 2 anos, terminou sendo construído em 4 anos. Eu acredito que no caso da ponte do Abunã, esse prazo seja obedecido conforme reafirmou o ministro Paulo Passos. Por essa identificação com a expedição, apresentei projeto de lei denominando esta ponte Rondon Roosevelt como uma oportuna homenagem àqueles desbravadores que tinham como um de seus propósitos promover a integração entre os povos da Amazônia.
A palavra que une os dois eventos, a inauguração da ponte sobre o Rio Madeira, em Porto Velho, e a expedição Rondon-Roosevelt, é a integração, que fortalece o papel da cidade de Porto Velho e do estado de Rondônia como polos estratégicos de desenvolvimento regional, e assim aumentando a responsabilidade do prefeito de Porto Velho e do governador do estado em construir o espaço físico e legal para que os dois entes da federação possam efetivamente usufruir de sua nova configuração no espaço social, econômico e político do Brasil. Na ocasião, agora, na segunda-feira, antes de ir para Rio Branco, o ministro pernoitou em Porto Velho, passou o dia em Porto Velho na segunda-feira, em Rondônia na segunda-feira, e na terça-feira se deslocou para o Acre. O ministro ainda, na oportunidade, anunciou que no primeiro semestre de 2015, portanto, no ano que vem, será lançado o edital de licitação para a construção da ponte binacional de Guajará-Mirim, que completa também a interligação do Brasil com o Pacífico via Bolívia, via a Cordilheira dos Andes. E também o ministro mandou expedir o aviso de licitação do terminal portuário de Guajará-Mirim, que já foi inclusive publicado no Diário Oficial da União. E no mais, senhor presidente, essa semana mesmo eu também percorri todo o trecho da BR-364, da BR-319, da divisa de Rio Branco até Vilhena e do Abunã até Guajará-Mirim. Posso assegurar a Vossa Excelência que o DENIT está presente em todos os trechos que estão sob obras. As empresas estão trabalhando em regime de emergencial e o asfalto está se completando em todo esse trecho, ficando de fora apenas o trecho que vai do Abunã exatamente até Rio Branco, inclusive com essa questão da elevação do grade do grade da BR-364 nas áreas que foram inundadas, uma vez que são obras mais complicadas que precisam de estudos mais bem configurados. Portanto, essa questão da presença do Ministério dos Transportes e do DENIT em Rondônia e no Acre, conforme Vossa Excelência bem expôs, eu não tenho dúvida de que isso vai ter um prosseguimento sem nenhum tipo de obstáculo, beneficiando as populações dos nossos estados, do estado de Rondônia, que eu represento aqui, e do estado do Acre, que Vossa Excelência representa, mas do qual eu sou filho, tendo nascido em Rio Branco. Outra questão, senhor presidente, que eu quero trazer ao debate aqui no Senado, é essa questão das pesquisas do IBOP, das pesquisas que estão sendo publicadas, pela imprensa brasileira relativas ao IBOP. Eu me lembro que em 1990, quando da minha reeleição, eu fui derrotado pelo IBOP até no dia da eleição, nas pesquisas de boca de urna. Do meio-dia, eu perdi a eleição. Quando as urnas se abriram a partir das 5 horas da tarde, eu fui eleito em todas as urnas que se abriram no estado de Rondônia, derrotando os meus opositores por margem altamente considerável. Agora, o IBOP, através da última pesquisa relativa à eleição para o governo do estado de Rondônia, colocou a nossa candidata a governadora em terceiro lugar. O atual senador Ivo Cassol, quando foi candidato em 2000, em todas as pesquisas relacionadas àquela eleição, o senador Ivo Cassol foi derrotado. Em 2006, em 2006, novamente, o IBOP o colocou sempre nas pesquisas em último lugar, indicando, inclusive, a eleição para o segundo turno. Quando terminou a eleição, ele foi eleito no primeiro turno com uma margem avassaladora, uma diferença avassaladora em relação aos seus oponentes. De modo que é bom que se interprete essas pesquisas com certa cautela, uma vez que, inclusive, apesar de as pesquisas serem, não sei se esse é o caso, mas eu tenho certeza que nós temos outros casos, apesar de essas pesquisas indicarem terem sido realizadas pelo IBOP, na realidade o IBOP não realiza pesquisa direta, o IBOP contrata, terceiriza a realização dessas pesquisas para empresas especializadas nessa matéria que não vou afirmar isso aqui, mas que, de qualquer maneira, como já ocorreu no passado, poderiam ficar sujeitas a interferências externas. De modo que é bom que a população veja com certo cuidado, com certo receio, diria até, essas pesquisas, uma vez que elas não elegem ninguém. Pesquisa não elege. Pesquisa indica, às vezes, a tendência do eleitorado, desde que sejam feitas com isenção, com decência, com absoluta isenção e absoluta decência. Portanto, eu quero apenas chamar a atenção do povo de Rondônia para que não leve tão a sério essa última pesquisa relativa
as eleições para governador do Estado, uma vez que nós já temos aí 17, 18 dias até que se completar até o dia das eleições, de modo que novas pesquisas vão ser realizadas e eu tenho certeza que, que a nossa candidata a governadora, a doutora Jaqueline Cassol, estará em situação mais confortável na pesquisa do IBOPE e acredito que essa pesquisa seja também desmentida pelo resultado das urnas. Portanto, eu agradeço a Vossa Excelência e era o que tinha a dizer.